Boa tarde a todos e a todas. Obrigada pela presença de vocês nesse importante debate sobre o papel dos fundos soberanos no financiamento da agenda climática e da transição energética no Brasil. Eu vou passar, então, a palavra para a Carla começar as apresentações. E a Carla tem aí entre 10 e 20 minutinhos para falar um pouco para a gente. Obrigada, Carla. Olá, boa tarde. Eu vou ficar em pé, senão não vou conseguir enxergar a minha apresentação. Vou tentar ser o mais breve possível para a gente conseguir ter um tempinho para perguntas no final. Né? Então, eu queria começar, talvez, a minha apresentação fazendo um contexto sobre a questão da emergência climática e os desafios da transição energética. Todos nós sabemos, né, que o Brasil oferece vantagens comparativas únicas para atrair o capital externo, o capital estrangeiro, para investimento no país. Né? Eu tenho aqui um cliente que tem como trabalho captar recursos, então acredito que essas vantagens ajudem muito no momento do convencimento da atração desses investimentos, né? Além dos nossos recursos naturais e do nosso track record em relação ao apoio e investimentos, principalmente no setor elétrico e na matriz energética, a gente tem estabilidade geopolítica e a gente é uma grande democracia, o que faz muita diferença no momento atual que os mercados discutem segurança de suprimento e estabilidade geopolítica. Falando um pouquinho do Brasil, né, como é que a gente se posiciona na questão da emergência climática e o quanto a nossa contribuição para emissões de efeitos dos gases estufas de CO2 são bastante diferentes dos nossos das demais grandes economias do mundo, né? A gente tem aí que uma contribuição basicamente por uso da terra e o desmatamento ilegal, bastante diferente das demais economias do G20. Então, considerando que a gente endereçará as nossas emissões através do combate ao desmatamento ilegal e o governo assumiu o compromisso do desmatamento zero, a transição energética, os investimentos na transição energética acabam por ser uma grande oportunidade de desenvolvimento do nosso país, e não uma necessidade para endereçar a nossa economia de baixo carbono. Entre o G20, nós temos uma matriz energética muito mais renovável, né, que as demais economias. A nossa renovabilidade tem um destaque entre os demais mercados, né? Então, e a gente oferece uma vantagem comparativa sem igual. O nosso potencial de exploração das renováveis é enorme para a gente transitar para novos segmentos, conforme eu vou mostrar aqui, ainda mais com uma característica que outros mercados que possuem energia renovável não apresentam, que é um sistema interligado nacional. Além disso, e aí algo que não fica tão claro, né, nas discussões, a gente tem uma reserva considerável de água e a nossa maior floresta tropical. Portanto, todas essas vantagens vão propiciar que a gente desenvolva novos segmentos que têm valores de investimento muito relevantes, como SAF, como hidrogênio, como biogás e biometano, que, no caso aqui do biometano, contribui não só para a redução das emissões, mas que talvez para o Brasil atingir em 2050 emissões negativas. Então, a externalidade desse segmento é muito relevante. A nossa competitividade no hidrogênio, e aí aqui um pouco da nossa convicção de que isso é uma matéria e investimentos não para o curto prazo. Aqui esse amadurecimento vai levar um pouquinho mais de tempo para acontecer, já que a gente tem que discutir, né, quem vai pagar o prêmio verde por essa descarbonização. A gente tem os minerais críticos, né,
e aqui existe uma agenda estratégica para o Brasil de discutir como ele se insere na discussão da descarbonização e o que ele deseja com a exploração dos minerais, e o nosso potencial offshore, que talvez percorram o mesmo caminho que o nosso potencial onshore, né, que entrou em marcha o investimento no Brasil depois que outros mercados mais maduros já tinham feito essa trajetória. E aqui talvez a gente percorra essa mesma trajetória. Como a gente tem um potencial onshore ainda muito grande no Brasil, talvez o offshore, por uma questão de preço, ele seja para estruturação, desenvolvimento, estudos, atualmente, e numa visão mais de longo prazo, realmente entrar na rota do investimento, já se aproveitando, talvez, aí da redução dos valores de CAPEX para esse segmento. Tudo isso já seria complexo de entregar, de investir, mas a complexidade aumenta, dado todos os subsídios alocados por grandes economias no mundo, considerando, inclusive, que o Brasil está permanentemente discutindo restrições fiscais. Então, a gente tem que ser muito inteligente, fazer boas escolhas para saber aonde a gente vai alocar os nossos recursos, né? Já que a gente não tem a potência que outras grandes economias têm para alocar subsídio. E aí, portanto, o financiamento à transição ganha o protagonismo nessa discussão. E aqui, não só a alocação de capital, mas também a segurança para o investidor é necessária, a gente discutir uma boa regulação, a gente ter uma certificação e uma taxonomia. O BNDES agora, recentemente, aprovou uma nova taxonomia sustentável, que olha para o investimento a ser realizado e não mais por quinais, e tem ajudado o governo brasileiro a estruturar a sua taxonomia nacional, e a grande questão do custo de capital, né? Então, o que a gente oferece, o BNDES, para o financiamento da transição? Não só o nosso balanço. Nosso balanço é capaz de financiar vultuosos investimentos, né, e fazer a escolha prioritária de financiar a transição justa, mas não só ele será capaz de financiar essa transição. Então, para isso, a gente precisa estabelecer parcerias, né, e oferecer o que a gente já percorreu, né, a nossa maturidade de ser um grande hub verde. Então, por exemplo, em energia elétrica, nós somos líderes globais de financiamento em energia limpa, considerando, inclusive, que a gente só atua no Brasil e os nossos competidores ali atuam em vários mercados. Então, talvez seja uma entrega e uma propaganda que a gente não faça muito, né, externamente, mas eu acho que é um grande feito aqui para o nosso país. Então, a gente tem experiência em emissão de títulos, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, criando aí um arcabouço de títulos sustentáveis. Mas, como eu disse, não só o nosso balanço é suficiente para financiar a transição. Então, as nossas parcerias, né, com bancos de fomento nacionais, com multilaterais, são extremamente relevantes e estratégicas para a gente alavancar ainda mais o nosso capital. Então, a gente tem parceria com os grandes multilaterais e com muitos bancos de fomento nacionais, europeus, asiáticos, para cofinanciar projetos ou para captar funding, colocar no nosso balanço e entregar para os investimentos no Brasil até em moeda local. Também recebendo garantias, né, e alavancando todos esses investimentos. Além disso, a gente tem uma variabilidade e uma amplitude de portfólio hoje muito maior. E aí aqui eu faço um destaque ao Fundo Clima, porque ele pôde ser estruturado ano passado de uma forma bem diferente. Então, é uma experiência que pode ser replicada por outras instituições ou até por outros mercados e por outros países, né, que é o Estado brasileiro captar e emitir um bond no mercado internacional e ficar com a variação cambial
e depositar no Fundo Clima para o BNDES financiar os projetos e gerir esses recursos. Então, é uma maneira inteligente de você endereçar o hedge cambial, né, das operações e emprestar em moeda local. Além disso, a gente tem as parcerias, como eu falei, né, e participa de muitos fóruns, e fizemos adesão a alguns pactos que têm repercussão internacional. Aqui um pouquinho, né, do Fundo Clima, que foi do arcabouço brasileiro. Então, foram captados 2 bilhões de dólares e depositados no Fundo Clima 10 bilhões de reais para a gente aplicar em investimentos que contribuam para a questão climática. Houve uma discussão de prioridades de setores entre o BNDES, o MMA e a Fazenda, de maneira que a gente estabelecesse aqui a remuneração. Então, é uma taxa competitiva, um funding competitivo, que também pode fazer blend com as linhas tradicionais do BNDES, para a gente alavancar esses investimentos. Além disso, a gente tem um funding em inovação. E, aqui, por fim, eu diria a vocês que, além de crédito, né, o banco retoma agora o seu investimento direto em equity, através da BNDESPAR, nos investimentos, e tem ali um segmento que talvez ele tenha pavimentado um caminho, mas ainda use esse caminho com pouca intensidade. Então, a gente aqui tem uma oportunidade de alavancar ainda mais os nossos recursos, participando, né, e comprando cotas de fundos de investimento que são capazes de originar negócio e investir no Brasil. E aqui fala um pouquinho com a nossa agenda atual sobre fundos soberanos, né? A gente tem experiência em dialogar com investidores estrangeiros e com fundos soberanos estrangeiros que já, parte deles, né, conhecem Brasil e fizeram aportes de recursos em algumas assets no Brasil, e isso pode ser replicado e essa experiência pode ser utilizada para estabelecimento de parcerias, principalmente com os subnacionais, de modo que eles garantam a outras gerações né, os recursos, principalmente dos royalties do petróleo. Acho que meu colega aqui, o Marcelo, vai poder explorar um pouquinho esse ponto. Agradeço, acho que tentei ser o mais rápido possível, agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada, Carla. Acho que foi um panorama muito completo, né, das oportunidades de investimento em energia renovável no Brasil, como o Brasil realmente tem é um hub, né, de energia verde. E é muito interessante ouvir mais sobre essa estruturação do Fundo Clima também, que foi super inovadora. Agora eu passo para o Marcelo contar um pouco sobre a experiência do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo na gestão do seu fundo soberano. Obrigada, Marcelo. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Agradecer o convite do Fórum Fundos Soberanos. Vamos falar um pouquinho do nosso Fundo Soberano regional e também, mas falar um pouquinho também do Espírito Santo, né, de como a gente chegou nessa montagem do Fundo Soberano. Acho que tem uma apresentação aqui, mas não sei se está falando, mas enquanto eu vou falando um pouco disso, eu vou falando um pouco do Espírito Santo, enquanto a apresentação não é colocada. Acho que é bom chamar a atenção, o Espírito Santo é um caso de sucesso, no sentido que, nos últimos 20 anos, é um Estado que se reorganizou. Ele fez assim, uma virada de chave que é muito importante, né? Era um Estado que, pouca gente sabe, mas na década de 90, ele tinha um estágio de corrupção muito grande, na verdade, um estágio, politicamente, um Estado confuso, é difícil de atrair investimentos, e ele, na verdade, através de lideranças políticas e empresariais da sociedade civil organizada, ele faz essa mudança de chave. Então, acho que é muito importante conhecer essa história, porque é possível fazer uma virada de chave. Muitas vezes a gente acha que não é possível, mas o Espírito Santo mostrou isso. E aí, vou falar um pouquinho aqui, uma parte que é muito cara a mim. Qual é o alcance? Passa aqui no verdinho. Então, vou falar um pouquinho, dada a minha trajetória, falar um pouquinho de evolução fiscal, para vocês entenderem como é que se chega no Fundo Soberano, né? Então, só um pouquinho. Então, como eu falei, né, assim,
o Espírito Santo passou por esse fortalecimento institucional nos últimos 20 anos. E, basicamente, ali é um Estado que se consolida e pensar como é que é importante a gestão fiscal para você alavancar investimento. Então, só para vocês terem uma ideia, é o 12º ano que o Tesouro Nacional dá nota A no Espírito Santo. É o único Estado que tem 12 anos seguidos de nota A pelo Tesouro Nacional. A gente tem aqui uma coisa assim, quase que sui generis no Brasil. A gente tem endividamento líquido negativo, então, ou seja, tem mais caixa, dinheiro em caixa do que os compromissos financeiros que o Estado tem contratados. Então, a gente tem isso, resultados dos 2 últimos anos, então é uma coisa importante. E essa gestão fiscal que perpassa esses 20 anos e foi evoluindo ao longo do tempo, elas permite que, na verdade, o Espírito Santo hoje tenha um resultado. A gente fez o maior investimento da história do setor público no ano passado, 4 bilhões e 200 de investimento público. Então, aqui, acho que essa mensagem, assim, para aqueles que estão aqui, tem vários prefeitos aqui, prefeituras, assim, a mensagem é a seguinte: fazer o dever de casa permite você ir além na política pública, né? Então, foi isso que a gente fez, foi isso que o Espírito Santo fez nos últimos 20 anos. E aqui o resultado, né, então, são, de fato, assim, eu sou um especialista em finanças públicas, eu não conheço outro Estado que tenha resultados fiscais como o Espírito Santo. Então, acho que por isso é tão importante. E aqui a gente só trouxe dados, porque assim, essa ideia de que assim, não é fazer equilíbrio fiscal por equilíbrio fiscal, mas sim, na verdade, fazer uma boa gestão fiscal para você fazer boas políticas públicas. Então, isso aqui é o resultado de indicadores que, na verdade, seja na área de educação básica, seja na área de segurança pública, na área de saúde, o IDH, tudo isso melhorou muito nos últimos anos devido a essa preocupação com a área fiscal e, consequentemente, você desenhar boas políticas públicas em cada uma dessas áreas tão importantes para a sociedade. Então, o Espírito Santo é isso, e aí, agora eu chego no Fundo Soberano, porque ao ter esse equilíbrio fiscal, o Espírito Santo não precisava, na verdade, de usar os seus recursos de royalties e participações especiais para as despesas correntes. Na verdade, ele podia fazer uma poupança e fazer um melhor uso desse recurso. Então, acho que essa é a ideia. Isso aí o governador Renato Casagrande faz, isso em 2019. Pensa um pouquinho, aqui eu vou fazer, já que eu tenho um excedente, né, eu não preciso gastar, eu estou bem fiscalmente, eu consigo fazer uma boa gestão na área de educação, na área de saúde, investimentos públicos em rodovias. O que eu posso fazer com esse recurso? Então, ele pensa, e aí, em 2019, é criado um fundo soberano do Estado, e ele tem 2 vertentes, né? Então, aqui uma vertente clássica do Fundo Soberano, que é gerida aqui pelos meus colegas do Banesp, que estão aqui presentes. Ela é pensar numa reserva financeira, e aí faz aquela coisa clássica, como é que eu vou pensar uma poupança intergeracional para a sociedade capixaba. E uma outra parte, olha, como esse recurso ele também recursos são escassos, investimentos públicos não são, o Brasil, todo mundo sabe, precisa de muitos investimentos públicos, a gente faz uma parte, que é uma parte quase que um fundo de fomento, um fundo voltado para o desenvolvimento econômico regional. Então, acho que essa, digamos assim, essa é a concepção, e o fundo tem, já são 5 anos de fundo, e vem sendo bem gerido pela... Eu vou mostrar um pouco da governança, só para vocês entenderem. Assim, esse aqui é o fundo, o saldo do fundo atual, 1.700 que, de novo, acho que é importante frisar, o Estado do Espírito Santo não precisa dele para suas despesas correntes. A gente está aqui fazendo como é que eu vou utilizar esse recurso para a melhor alocação. E tem uma boa governança, a gente criou um comitê, ele na verdade, ele é liderado pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado, hoje em dia exercida pelo vice-governador, Ricardo Ferraz. A gente tem aqui a Secretaria Executiva, como bem cabe aqui, quando se trata de recursos públicos, ela é feita pela Secretaria de Fazenda. E aqui tem os 2 agentes financeiros que cuidam desses recursos, que são os gestores desses recursos, o BANDES na desenvolvimento sustentável e o Banesp na reserva financeira. Mas, de novo, a gente tem 1.700 para usufruir e pensar políticas públicas nesse sentido.
E aí, avançando, né, para mostrar como é que a gente chegou, a gente, no primeiro momento, o governo pensou, como é que eu vou utilizar esse recurso? Então, ele fez um recurso voltado para a área de inovação. Então, a gente chamou de FUNSIS-1. Ele destacou aqui 250 milhões para você fomentar o ecossistema de inovação. Então, assim, e, de novo, aqui seguindo um pouco das práticas mundiais, né? Não há ninguém que não acredite que, para você fazer uma indução de empreendedoras jovens em estágios iniciais, claramente precisa de recurso público, né? Você não pode achar que o capital privado vai ajudar nesse início, né? Pode também, mas, na verdade, pega a experiência americana, todo mundo conhece aqui o Small Business Innovation Research, que fez lá muitos investimentos em jovens empresas no seu início. Então, aqui a ideia foi a mesma, você está copiando aqui uma boa prática mundial, e a gente já tem vários resultados. Então, aí o fundo começou em 2021, 2022 começou a operar essa tranche desse fundo, 250 milhões. A gente já tem 134 empresas aceleradas, né? Para quem conhece aquelas etapas de startups, foram aceleradas, mas 23 dessas empresas aceleradas já receberam investimento do Fundo Soberano. Então, a gente está ali criando, induzindo um ecossistema de inovação do Estado. Assim, como se trata de recursos públicos, né? A gente precisa ter muita cautela. Existe uma gestora contratada pelo Estado, e o BAND monitora muito isso, faz exatamente o acompanhamento desses recursos. Mas, assim, em termos de ecossistema, claramente demora um pouco a dar resultado, mas a gente percebe que, hoje em dia, já a gente conseguiu, isso só utilizando 50 milhões, ainda tem mais 200 milhões para gastar ao longo do tempo. São 5 anos de investimento, para depois 5 anos de desinvestimento desse recurso. Então, a gente pretende que ele volte para o Fundo Soberano, evidentemente, porque é um recurso da população capixaba, mas ele está fazendo essa função, e aí isso é muito importante. Então, assim, e aqui, só para dar um spoiler, né? Então, a gente está pensando e indo na temática aqui desse painel, assim, a gente faz várias bets, várias ofertas de startups para participar. A próxima será a Climetech. Então, startups, a gente quer atrair Climetechs para o Espírito Santo, né, que possam induzir, né, esse desenvolvimento sustentável. Então, é tudo uma política, aí foi uma proposta do próprio BAND, que a gente pudesse, né, nessa etapa aqui, focar em Climetechs. Então, a gente está fazendo isso e acho que vai funcionar bem. Então, é uma parte desse recurso. Então, a segunda parte, a gente avançamos, fizemos isso no início do ano passado, meados do ano passado. A gente pegamos mais de 250 milhões do Fundo Soberano e resolvemos, olha só, vamos implementar, vamos fomentar práticas de ASD nas empresas capixabas. A gente entende que, né, de novo, a gente precisa induzir isso aqui. E aí a escolha aqui foi uma escolha diferente. A gente fez a modelagem, né, de dívida, né, basicamente são debêntures não conversíveis em ações ao final, em que a gente fala, a empresa, ela apresenta o seu projeto, o BAND faz a própria análise do projeto, faz a análise financeira e do projeto em si, utilizou critérios tanto de ASD para a sua classificação, mas também utilizou critérios de localização do projeto no interior do Estado. Então, digamos assim, incentivos na taxa Selic, que é para financiar casos o projeto fosse no interior do Estado, né? Como um papel de Banco de Desenvolvimento Regional, a gente precisa também induzir que não fique só concentrado na chamada Grande Vitória. A gente precisa levar o investimento para o seu interior. Então, tem isso aqui. E aí, acho que a proposta também aqui, um pouco como economista, a gente está aqui os projetos. Aqui o valor aqui a gente acabou não colocando, mas eram projetos de, no mínimo, 20 milhões até 50 milhões. A gente já tem 5 projetos de empresas capixabas contemplados, e a ideia é que, certamente, isso vai aumentar a produtividade dessas empresas, porque você está dando escala para essas empresas, mas também né, a gente trouxe essa pegada de ASD. Né? Todas elas tiveram que apresentar projetos, e nesses projetos tinham lá uma série de itens
que levava em conta isso, a classificação permitia isso. Então, é também um bom uso disso. Mas, aí agora sim, a gente está formulando... antes de falar da próxima tranche, né, que está ali já o nome, descarbonização, é um pouco diferente do cenário que... O Espírito Santo tem uma coisa interessante, que é um pouco diferente do cenário que a Carla mencionou. No nosso caso, a questão do nosso desafio de descarbonização não é o desmatamento, é o setor industrial. Então, mais ainda tem um papel do Banco de Desenvolvimento na sua atuação, né, porque lá nosso problema não é desmatamento, mas é o setor industrial, que, na verdade, impacta muito a emissão de CO2, né? Então, gás de estufa. Então, a gente faz isso. Vocês percebam aqui, né, aqui está um pouco gráfico, para comparar. Lembram que alguns dados que a Carla trouxe? Lá eu estou muito concentrado, né, a Serra é um município da Grande Vitória, região metropolitana, em onde os processos industriais são os responsáveis por toda essa questão climática. O Espírito Santo, aqui o gráfico do Espírito Santo como um todo, comparando com o Brasil, olha a diferença. No marronzinho, processos industriais, e verde a mudança de uso da terra. Então, como a diferença então, aqui o tratamento é outro. A gente está voltado para isso. Então, essa aqui é um pouco importante. Então, de novo, a gente também, o Espírito Santo, para quem não sabe, tem uma tradição muito, muito forte em técnicos de políticas públicas. Então, a gente tem que estudar bastante o setor, perceber, né, que nosso Estado é diferente, para desenhar uma política voltada aqui mais para projetos industriais, entender onde eles estão presentes e tudo mais. E aí o Espírito Santo é um projeto bem bacana. Ele faz o seu plano de descarbonização, lançado no ano passado. Para quem não conhece, é um plano bem detalhado. Ele consegue identificar quais são os setores principais de atuação. Tem lá as principais ações, como é que a gente pode trabalhar. Se eu posso estar enganado, mas, salvo engano, só 3 estados têm o plano de descarbonização. E, como eu estou capixaba, eu tenho que dizer, eu acho que é o melhor do país. Então, assim, tem que falar isso assim, acho que é o melhor do país, quem quiser, a gente está aberto a discutir, etc. E aí, baseado nesse plano de descarbonização, vem o governo do Estado. Olha, como é que você, Banco de Desenvolvimento Regional, vai atuar para isso? Então, a gente está modelando a próxima fase de trânsito de descarbonização, claramente identificando quais são as dificuldades, né? Assim, acho que eficiência material energética são soluções, assim, uma parte mais fácil. Então, a gente conseguiu, na verdade, identificar aqui quais os nossos... então, a gente vai avançar um pouquinho nos projetos, né? A gente vai pensar quais são de fácil identificação e vai subindo aqui na sua cadeia aqui. E aí, a analogia com a árvore faz sentido, né? Quais são os frutos mais fáceis, mais difíceis para a gente galgar. Então, a gente está agora, muito provavelmente, a gente vai lançar as condições desse edital meados de setembro, certamente no segundo semestre, e a gente vai... E aqui, acho que é importante, né, chamar a atenção que o Espírito Santo, né, pega o recurso de royalties e participações especiais, ou seja, um setor poluente, né, importante para o Estado, importante para gerar receita, mas ele vai fazer agora o uso com esse setor, ajudar a descarbonizar a própria economia capixaba. Então, acho que é isso que é a nossa fase aqui de atuação. Então, a gente, se eu fosse... Acho que eu acabei, né? Assim, mas se eu fosse resumir, para a gente contar a história de um fundo soberano, certamente que eu acho bem gerido, né? Então, senão eu não estaria aqui. A gente está, assim, primeiro, fazer o dever de casa. O Estado fez o dever de casa nos últimos 20 anos. É um Estado, né, com uma boa gestão fiscal, como os números mostraram ali. É um Estado capaz de fazer poupança com recurso de royalties. E é um Estado capaz de fazer desenho de políticas públicas, agora voltado, né, baseado num plano de descarbonização bem feito, e a gente vai pensar como financiar aqueles investimentos que estão lá para poder, de novo, trilhar esse caminho de sustentabilidade da economia capixaba. Acho que era isso. Assim, falei mais do Espírito Santo, porque é meu dever de ofício, e depois está aberto aqui a perguntas. Obrigado.
Obrigada, Marcelo. Acho que essa fala foi extremamente pedagógica para a gente entender como que o Fundo Soberano foi estruturado, qual que é a governança do fundo, quais são as prioridades de investimento do portfólio. Fiquei realmente intrigada com a questão do financiamento de inovação, das climate techs, como que isso se liga em política pública num Estado que realmente tem uma tradição bem relevante aí de qualidade técnica na sua formulação de política pública. Muito obrigada. Vamos passar agora para o outro Marcelo Souza, para dar para a gente uma visão complementar, né, mais de setor privado. Por favor, Marcelo. Boa tarde a todos. Bom, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso aqui funcionar bem. Também tem uma apresentaçãozinha. Então, primeiro, obrigado ao evento pelo convite, obrigado aos colegas aqui do debate. E acho que assim, eu vou tentar trazer uma perspectiva mais sobre a ótica de quem está atraindo o capital, né, para investir no Brasil. E qual é a nossa visão no que diz respeito a essa questão relacionada a investir em infraestrutura e transição energética ao mesmo tempo. Tá? Eu vou mudar um pouquinho a ordem, vou começar aqui só fazendo um breve merchan, bem rápido, prometo. Tá? Não vou chatear vocês com isso. Mas só para apresentar, aqui é o Pátria. O Pátria é o maior gestor de recursos alternativos da América Latina. Basicamente, o que a gente faz é atrair capital internacional e local para investir na economia real da América Latina, sendo o Brasil o principal mercado para a gente. Tá? Então, em resumo, é o que a gente faz. Então, a gente tem que, ou seja, a gente serve como conduíte para investir em empresas, desenvolver negócios, desenvolver projetos e, dentre eles, projetos que aceleram, contribuem ou afetam diretamente todo o tema da transição energética, da sustentabilidade, que hoje é um tema muito importante. Obviamente, a gente tem outras áreas dentro do Pátria, né? A gente tem também a área de Private Equity, né? Global Private Markets, crédito, que também financia infraestrutura, equities, que também investem em infraestrutura. Hoje vocês vão ver que eu vou focar um pouco mais aqui na área de infraestrutura direto. Tá? E outro tema interessante, que eu acho que eu consigo trazer uma perspectiva, nós temos 8 dos 10 maiores fundos soberanos do mundo investindo nas nossas estratégias. Né? Então, a gente consegue também trazer um pouco do que a gente percebe. Além de fundos de pensão e outros investidores aqui que investem conosco. Tá bom? Com isso, eu vou voltar aqui para o início e eu vou usar alguns slides mais focando na questão um pouco mais teórica de o que é efetivamente, do que a gente está falando, né, quando a gente fala de transição energética, por que ela é relevante. Né? Primeiro, a gente está por aqui, né, a gente consegue ver hoje no mundo, isso aqui é uma visão global, tá, gente? No mundo, como que a gente está em emissões? O grande ofensor para as emissões de gases de efeito estufa no mundo é o setor de geração de energia. Por quê? Porque a gente ainda queima muito carvão, muito óleo diesel no mundo inteiro. Nós vamos ver que o Brasil tem uma situação bastante diferente disso. Tá? E, além disso, o setor de transportes, obviamente, né, gasolina, óleo diesel, né, e por aí vai. Só que, o que precisa acontecer ao longo dos próximos 25 anos? A gente precisa reduzir isso drasticamente. E por que a gente precisa reduzir isso? A gente precisa reduzir esse volume de emissões para que a gente consiga chegar daqui a 50 anos, daqui a 25 anos, com um aumento na temperatura média global de menos de 2%, em comparação ao período pré-industrial. Ou seja, isso aqui não é para a gente diminuir o que nós temos hoje, né? Na verdade, é para a gente não aumentar mais do que 2%. Né? Porque, do contrário, dado tudo que tem acontecido e todos os elementos que existem, ou seja, o aquecimento global será realmente muito relevante. E aqui, por exemplo, mostra um número que, se nada for feito, se essa transição não acontecer e, portanto, se isso aqui não acontecer, nós vamos ter a temperatura média global aumentando acima de 4%, o que é efetivamente muito danoso, né, para nós. Muito bem, quem vai contribuir para isso acontecer? Né? Então, vocês estão vendo o que tem que acontecer com os combustíveis fósseis e o que tem que acontecer com as demais tecnologias. Ou seja, quem vai contribuir para isso é a energia limpa e a eletrificação,
que, por sua vez, vai estar calcado na energia limpa. Você eletrifica, por outro lado, consome energia, e consome que tipo de energia? Cada vez mais energia limpa. Muito bem. Além disso, quando a gente fala de matriz energética, e a Carla trouxe também algum desses elementos, o que precisa acontecer? Né? Precisa acontecer o seguinte: hoje nós somos uma economia substancialmente de combustíveis fósseis. Quando a gente fala de matriz energética, inclui tudo, inclui transportes, inclui geração de energia, inclui indústrias e por aí vai. Né? Então, vocês podem ver que óleo, carvão e gás são ainda a maior parte dos combustíveis utilizados no mundo. Né? E olha o que tem que acontecer nos próximos 25 anos para aquilo que a gente viu, ou seja, para a gente ter um aquecimento abaixo de 2 graus acontecer. Basicamente, o que é hoje a maior fatia tem que ser a menor. Né? Ou seja, gás, carvão e óleo tem que ser a menor. E, portanto, olha o que tem que acontecer com solar, eólica, biocombustíveis, e, inclusive a nuclear, por que não? Né? No Brasil, a gente hoje ainda não... A gente tem nuclear, mas tem países do mundo, por exemplo, a França, cuja matriz energética é substancialmente nuclear, porque, eventualmente, não tem recursos naturais como a gente tem, e por aí vai. Mas, de novo, isso é o que tem que acontecer no mundo. No entanto, para aquelas emissões acontecerem, para o aumento de temperatura ser aquele que a gente acabou de ver, o que existir de combustível fóssil vai ter que ser atrelado à captura de carbono. Ou seja, você vai ter algumas indústrias, que a turma fala são as indústrias ou segmentos de difícil redução, esses setores precisarão ter captura do carbono emitido para que a gente consiga chegar no mesmo lugar. Ou seja, é relevante o que precisa acontecer na matriz elétrica, energética do mundo para que nós consigamos chegar na transição energética que se almeja, com estudo acordado no Acordo de Paris, 200 países assinaram e por aí vai. Né? Então, muito bem. Então, aqui a gente tem o contexto de para onde a gente tem que ir. Agora, quando a gente olha para a matriz, aí sim, falando de renováveis, né, matriz limpa, para onde isso vai no mundo? Né? Então, hoje nós estamos por aqui, né? Então, ou seja, 10 terawatt-hora, a gente tem que ir para 52, né? Em 25 anos. Não é óbvio. Né? E quem vai fazer o papel fundamental é eólica e solar. Né? Pelo menos é o que se prevê. Pode até ser um mix diferente, mas é por aqui, é para aqui que a gente vai. Entre outros, obviamente, a gente vai ter hidrogênio verde contribuindo também, e por aí vai. E, obviamente, para suprir o quê? Para suprir este consumo, né? Este consumo aqui. E aqui a gente começa a ver o hidrogênio. Né? E o hidrogênio que está aqui é o hidrogênio verde. Como vocês sabem, o hidrogênio verde, para ser verde, ele tem que ser suprido por geração renovável, e aí sim ele é considerado verde. Né? Muito bem. Então, ou seja, eu acho que isso aqui dá para a gente a magnitude do que precisa acontecer no mundo para que a transição energética aconteça, para que não tenhamos o aumento da temperatura global acima de 2 graus Celsius. Muito bem. Bom, e o que é em dinheiros aqui? Né? O que precisa acontecer? Só para vocês terem uma ideia, em 2023, o mundo inteiro investiu 1,8 trilhões de dólares, tá, em energia limpa. A gente precisa, no próximo ciclo, triplicar esse número, praticamente, para a gente ir na direção daquilo. Então, a gente precisa triplicar, e, além disso, em cada um dos ciclos aqui, que vocês estão vendo, isso aqui é o ano, tá? É 4,8 trilhões ao ano neste ciclo, 6,6 trilhões ao ano nesse ciclo e por aí vai. Ou seja, nós vamos precisar de muito capital para realmente conseguir fazer a transição energética necessária para chegar nos objetivos que foram traçados. Muito bem, e como é que nós estamos aqui do ponto de vista de América Latina? Depois vou falar um pouco de Brasil. Tá? Então, deu a perspectiva de mundo, mas quando vocês olham aqui essa perspectiva de mundo, ou seja, você tem determinados locais... Isso aqui, qual é o percentual de geração renovável vis-à-vis a matriz de geração completa de cada região? Então, a gente pode ver o seguinte, Oriente Médio, 4%, que, obviamente, queima muito óleo, África, Europa, Ásia, América do Norte, desculpa, aqui é a Europa, né? Aqui é a Eurásia. Ou seja, você pega a Europa, 39%, olha a América Latina, 59%. Então, a gente vai muito bem, obrigado. Qual é a razão pela qual a gente está aqui hoje enquanto América Latina? Porque nós somos
abençoados com recursos naturais efetivamente abundantes. A Carla também trouxe um pouco disso. Ou seja, nós temos vento, nós temos irradiação solar, nós temos água, nós temos bagaço de cana e por aí vai, né? Então, efetivamente, nós temos os recursos para não só nos mantermos muito renováveis, como para contribuir mais ainda para aqueles objetivos ali, né? E aí, falando de Brasil, isso aqui é uma projeção da EPE, ou seja, o Brasil precisa e deverá triplicar a sua matriz, tá? Ao longo do tempo, matriz de geração como um todo, de 200 para quase 600. Quem vai contribuir para isso? Solar e eólica. No entanto, nós também teremos gás, pelo menos essa é a previsão. Alguma coisa pode mudar ao longo do caminho, mas o que acontece? O Brasil é um país de dimensões continentais, e você ter muita geração renovável concentrada em determinadas regiões acaba ocasionando questões operacionais muito relevantes. Então, você precisa ter energia de base. Hoje a gente ainda tem muita hidrelétrica, né? O percentual das hidrelétricas tem diminuído à medida que os outros crescem. Então, o gás deveria cumprir esse papel, mas, obviamente, deveria ser térmicas eficientes, térmica de baixo despacho. É assim que, pelo menos, o planejador está mirando ao longo dos próximos anos. Mas, ainda assim, nós estamos falando do quê? O Brasil já tem hoje 83% da matriz elétrica renovável. A gente vai ficar no mesmo patamar, né? Então, honestamente, nós estamos muito acima da média de qualquer região e país do mundo. Então, portanto, acho que a gente está fazendo o nosso papel. O que nós temos que continuar fazendo é manter essa disciplina, até porque, quando a gente fala em construir uma solar no Brasil, só para dar um número, ou algumas informações para vocês, o fator de capacidade médio de um projeto solar na Bahia, por exemplo, é de entre 30% e 33%. Se você for pegar o mesmo equipamento, o mesmo tipo de projeto, e implementar na Alemanha, este projeto vai ter um fator de capacidade de 20%. Isso quer dizer o seguinte: essa diferença de produção que o mesmo megawatt instalado de solar tem no Brasil vis-à-vis o que tem na Alemanha. Então, portanto, a Alemanha, por mais que ela invista muito em solar, ela vai ter muito menos produtividade do que a gente tem aqui. Então, a gente consegue ser muito mais eficiente, inclusive. A energia consegue ser mais barata aqui no Brasil por conta disso. Tem outros aspectos, óbvio, financiamento e por aí vai, né? Mas, obviamente, nós conseguimos ser muito mais competitivos. O mesmo vale para a eólica, né? O fator de capacidade da eólica no Brasil, tanto a onshore quanto a offshore, são extremamente diferenciados, né, em comparação com o restante do mundo. Então, isso coloca o Brasil realmente na vanguarda da transição energética. Não é à toa que a gente fala muito, e alguns dos nossos colegas aqui, inclusive, né, têm sido muito vocais, na capacidade que o Brasil tem, em cima dessa matriz, de atrair indústrias de outros países, né? Ou seja, o power shoring, que é você conseguir, com base numa energia limpa, previsível e barata, atrair indústrias que estão em outras regiões que não conseguem ter a mesma situação. Então, isso realmente é um tema muito importante aqui para o Brasil. Agora, o que isso vai demandar? Desculpe. O que isso vai demandar? Isso vai demandar 38 bilhões de dólares somente no ciclo 23-31. Estamos falando aqui de 8 anos, estamos falando de um pouco mais de 200 bilhões de reais para investir nessa estrutura que vem por aí. E uma parte importante é de eólica e solar. Então, efetivamente, tem muita demanda por capital que todos nós aqui, de uma forma ou de outra, precisaremos atrair para que consigamos cumprir os objetivos também do Brasil, de continuar sendo um país com uma matriz bastante limpa. Bom, o que eu tinha de slides eram isso, mas o que eu quero agora trazer para vocês, eu vou só usar um slide. Esse aqui eu já passei, tá? Eu vou usar um slide, que é o seguinte. Primeiro, o que eu queria trazer para vocês? Agora, falando um pouco sobre a ótica dos investidores, né? Obviamente, qual é o tema do nosso painel, né? Desafios e oportunidades para financiar a transição energética. Então, primeiro, demanda por capital é relevante. Capital esse que ele pode vir para o setor
para este setor, para o setor de transição energética, para o setor de combustível, de biocombustíveis e outros, que todos irão contribuir, de várias formas, né? Ele pode vir como equity, né, o famoso equity, capital próprio, para que você consiga desenvolver esses projetos. Ele pode vir como dívida para desenvolver esses projetos, e aí o papel, né, do BNDES, das agências de fomento, né, dos bancos multilaterais, etc., fundamentais, né, para fazer isso acontecer. Agora, ele também pode vir em outras formas, né? Ele pode vir como equity investindo em gestores, né? Então, ou seja, nós, no Pátria, a gente capta dinheiro para desenvolver esses projetos, ou para, ou seja, financiar esses projetos em diversas estratégias que a gente tem. Então, o desafio que é colocado para todos é como é que cada um dos investidores globais, e aí podem ser os fundos de pensão, os fundos soberanos, né, as famílias, né, ou mesmo as pessoas físicas, querem se posicionar para fazer parte disso, né? Qualquer um de nós pode ir comprar a ação de uma empresa X que investe em renováveis, né? Agora, você também pode comprar uma emissão de debêntures, pessoas físicas ainda, da empresa Y, porque você acha que tem uma boa rentabilidade e que tem, eventualmente, também um apelo para você, né? Então, isso todos nós podemos fazer. Agora, onde está a poupança do mundo? Óbvio que as pessoas físicas, sim, têm um volume de poupança importante, mas a poupança do mundo está na mão dos investidores institucionais. Quem são eles? São os fundos de pensão e os fundos soberanos, e aqui também, inclusive, os fundos subnacionais. Então, acho que é uma escolha, ou seja, a definição das políticas de como alocar esse capital é um tema muito relevante. Primeiramente, óbvio, para você garantir que você vai ter, seja ele a rentabilidade, a segurança, qualquer que seja o objetivo, né, para o teu patrocinador ou para o teu investidor, né? Então, imagina um fundo de pensão, o que o fundo de pensão precisa fazer? Ele precisa entregar para os beneficiários do fundo, no mínimo, a compensação do passivo atuarial, né? É isso, esse é o objetivo dos fundos de pensão. Acho que o fundo soberano tem que ter a mesma estratégia. Como que eu vou aplicar esse recurso, qual vai ser a minha política, etc. Esse é um tema. O outro tema é como que eu faço esse capital ser produtivo também, ao mesmo tempo? Como que eu consigo contribuir para a nação, para o meu Estado, ou para algum setor, ou mesmo para a transição energética com este capital? E aí você, dentro das suas políticas, você vai ter que definir como que você quer alocar isso. Eu posso dar um exemplo dos investidores, dos fundos soberanos que investem conosco, tá? São 8 fundos soberanos globais. Só dos fundos soberanos, o Pátria, que tem hoje, nós temos 44 bilhões de dólares sob gestão, temos 3,5 bilhões de dólares de capital investido pelos fundos soberanos, substancialmente em infraestrutura, e boa parte deles para desenvolver infraestrutura nova, porque eles optaram por isso, né? O que esses fundos soberanos normalmente fazem? Eles têm uma política que até X% dos ativos ele vai alocar no que eles chamam de alternativos, que é este tipo de investimento que eu estou falando, que é investir em economia real, através de gestores, onde você vai ter uma estratégia definida, você tem uma rentabilidade, né, o risco daquela estratégia e o retorno. Se tem mais risco, deveria ter mais retorno, se tem menos risco, deveria ter um retorno um pouco mais baixo, mas eles definem isso. Então, hoje, de 30% a 40% do capital dos fundos soberanos globais está alocado para alternativos. O restante está em renda fixa, está em aplicações de curto prazo, ou seja, em aplicações mais seguras, né? Por que eles fazem isso? Por algumas razões, mas a principal delas está nesse gráfico. Isso aqui é uma carteira teórica, tá, de investimento. Se nós pegarmos aqui a curva azul, tá, e aqui a gente tem, nesse eixo, o retorno, e aqui a volatilidade, tá? Uma carteira que tem 80% de renda fixa e 20% de ações, ela tem este nível de volatilidade e este nível de retorno, tá? Essa volatilidade e esse retorno. Na medida em que você torna essa carteira um pouco mais arriscada, mas simplesmente mudando o mix, invertendo o mix, agora você passa a ter 20% de renda fixa e 80% de ações, você deveria ter o quê? Você deveria ter mais retorno esperado,
mas, no entanto, você adiciona muito mais volatilidade para a sua carteira. Quando você inclui os alternativos, tá, na sua carteira, então você pega aqui a mesma carteira, só que você faz o seguinte, você tem um volume representativo de renda fixa, 70%, 10% de ações e 20% de alternativos. Você deveria ver a sua carteira andando para cima e para a esquerda, ou seja, você adiciona retorno e reduz volatilidade. E, da mesma forma, isso deveria acontecer na medida que você vai para a outra ponta, mantendo os 20% de alternativos. Foi isso que os fundos soberanos, os fundos de pensão, perceberam já há muitos anos, e não é à toa que esses são os maiores investidores globais hoje, e hoje investem de forma massiva no Brasil, né? Vocês podem imaginar, um fundo, estava mencionando aqui para a turma na hora do almoço, um fundo soberano da Ásia, para ele chegar a investir no Brasil, é porque ele já passou por Oriente Médio, já passou por Europa, chegou nos Estados Unidos e agora está no Brasil, né? Então, efetivamente, ele já tem uma experiência de investimento e um histórico de investimentos bastante longo. Então, acho que o que eu deixaria aqui de conselho, né, para os fundos subnacionais é que se mirem um pouco no que é feito, né, mundo afora, entendam exatamente essas estratégias e busquem, dentro das suas políticas de investimento, alocar parte do capital para fomentar o desenvolvimento brasileiro, a economia real, buscando a estratégia adequada, né? Vocês têm que definir uma política, definir uma estratégia, e, ao definir essa estratégia, executar essa estratégia. E a última palavra que eu gostaria de dizer é o seguinte, sempre que forem fazer isso, e ao fazer isso, a nossa principal recomendação é, além de definir bem a estratégia, definir bem quem vai executar essa estratégia para vocês, né? Vocês precisam reconhecer, se vocês têm essa estratégia dentro de casa, ótimo, façam vocês próprios. Se não tem, escolham um gestor que saiba fazer isso por vocês e que tenha histórico, reputação e que efetivamente consiga, de forma transparente e de forma objetiva, executar essa estratégia para vocês. Tá bom? Era isso que eu tinha para contribuir. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Acho que a apresentação foi ótima para entender qual é o gap de financiamento da transição energética, as várias formas de financiar esse gap, né, e o papel dos fundos soberanos nisso. A gente tem 10 minutinhos para acabar o nosso painel. Não temos muito tempo para perguntas, mas dá para a gente tomar uma pergunta do público, se houver. A pergunta vai ser simples. Como que faz para que essa operação chegue até a Pátria, ou como a Pátria está ofertando esses fundos para investimento, para esses fundos subnacionais? Bom, na verdade, o Pátria ele tem uma carteira hoje de mais de 30 produtos, em várias verticais, né? Então, a gente tem várias formas que vocês podem investir conosco, inclusive hoje a gente tem não só grandes fundos brasileiros investindo conosco, é público, o próprio BNDES, através do BNDES, para um grande investidor nos fundos do Pátria, as RPPS já investem conosco, né? Então, a gente tem um conjunto grande de alternativas para que vocês possam investir. Então, se quiser, a gente pode falar depois, mas eu apresento vocês, ou seja, as pessoas corretas para que vocês possam buscar os produtos do Pátria. Boa tarde a todos. Queria agradecer a explanação excelente que vocês proporcionaram. Eu sou o Nicolas, falando do município do Rio. A pergunta vai para a Carla. A gente vê um desafio muito grande de mobilidade nos grandes centros urbanos, né? E também grandes emissões por conta do transporte coletivo ele ser feito basicamente através de diesel, né? E para transporte ser mais eficiente, a gente precisa de transporte de massa, que é sobre trilhos. Só que isso exige um investimento, um capex muito grande por parte dos municípios ou do parceiro privado via concessão ou PPP. Para esse capex ele ser amortizado, a gente precisa de um investimento de curto prazo de tempo, que vai ser amortizado em 30 anos, né, com pagamentos da prefeitura. Como é que a gente pode garantizar esses contratos? E é possível usar os fundos como uma estrutura de garantia via cotas para trazer mais segurança jurídica para o parceiro privado? Porque percebe-se muita insegurança quando vai se negociar com entes públicos, principalmente de menor porte. Basicamente isso. Tá bom. Acho que o banco retomou
agora, nesse último 1 ano e meio, o apoio a subnacionais, né? Com um olhar muito para investimento em infraestrutura e principalmente para adaptação e resiliência climática. Acho que a estruturação de fundos e até fundos garantidores nos ajuda. Mas eu acho que a combinação, talvez, de instrumentos seja a solução, né? Já que a gente precisa emprestar a muito longo prazo, né? E os investimentos são altos, talvez estudar, e o banco também tem uma área que se dedica à prestação de serviços de estudo, né? Estruturação de projetos, daquilo que, por exemplo, um município ou um estado ele pode conceder, né? Realizar uma concessão ou estabelecer, estruturar uma PPP. E, assim, a parte do Estado ser uma parcela menor do investimento. E a estruturação de um fundo, por exemplo, garantidor, ou mesmo de um fundo soberano, poder integrar um pouco as fontes de financiamento desse investimento. Eu vou aproveitar a tua pergunta só para falar numa coisa interessante, né, que a gente mencionou aqui, eletrificação. O SEBRE tem um estudo em parceria com a EPE, bem interessante sobre rotas de descarbonização em cenários, né? Então, uma pauta interessante, já que você falou de mobilidade, é a gente debater a eletrificação. O quanto o país poderia fazer um debate maduro de deixar a eletrificação total para o país. Talvez ser num momento posterior à eletrificação no mundo, porque a gente tem aqui um potencial para aproveitar em relação a biocombustíveis, né? Então, não necessariamente vocês vão precisar fazer investimento em trilho ou em eletrificação. Existem também outras soluções, né? Acho que é isso. Tentei ser o mais breve. Obrigada, Carla. Bom, gente, vamos passar aqui para as nossas considerações finais. Infelizmente, nosso tempo está acabando, não tem como a gente abarcar aqui mais perguntas. Então, a gente pode começar por você, Marcelo, se puder. Fala em 3 minutos suas considerações finais, ressaltando um pouco esse aspecto de oportunidade e desafio aqui que dá nome ao nosso painel. Obrigada. Bom, vou ser um pouco repetitivo, mas eu realmente acredito que, ou seja, existem oportunidades muito interessantes na economia real, né, e todos os investidores deveriam olhar para isso, né? A gente tem não só a capacidade de, ao fazer investimentos na estratégia adequada, com os gestores adequados, né, e com os executores adequados, de fazer bons investimentos que vão não só ou seja, trazer bons retornos, mas que vão também trazer desenvolvimento, trazer melhoria da qualidade de vida, vão trazer solução de gargalos estruturais e contribuição para a redução das emissões. Então, eu realmente convido, né, os fundos subsoberanos, fundos soberanos que analisem essa possibilidade, busquem, né, ou seja, montar políticas de investimento que possam trazer este tipo de estratégia para suas carteiras. Nós, no Pátria, estamos totalmente disponíveis, né, para, ou seja, estar em contato com vocês. Nós temos um time comercial, temos representantes aqui, depois eu posso apresentar. Mas não só o Pátria, existem vários bons gestores em diferentes estratégias no Brasil, tá, para cada uma daquelas estratégias que os senhores e as senhoras buscarem investir. Então, convido vocês a isso, convido a olhar o que outros fundos soberanos estão fazendo no mundo afora, e contem conosco para o que precisarem. Obrigado. Obrigada. Vou passar agora para o Marcelo Santivi. Suas considerações finais, Marcelo. Bom, acho que já falei bastante aqui sobre o Espírito Santo, mas então vou falar um pouquinho do Bandes, né? Acho que assim, tem uma vantagem comparativa ao Espírito Santo, que é ter um banco de desenvolvimento regional. E isso são poucos aqui no Brasil. E aí, deixar um pouco a porta aberta para vocês conhecerem também diversas iniciativas que nós estamos fazendo com relação a desenhos de programas voltados para mudanças climáticas, voltados para desenvolvimento econômico sustentável. A gente, por exemplo, vou citar só um aqui, a gente está fazendo, proporcionando aos clientes do banco, uma gama de subconjunto de clientes do banco, um diagnóstico climático, né, de graça. Porque lá na frente, né, eu estou querendo saber, olha, você, cliente, como é que você está em termos de diagnóstico climático, o que você precisa fazer para alcançar a sua eficiência energética melhor, fazer a sua transição energética, e nós, do banco,
já estamos vislumbrando que lá no futuro a gente vai precisar financiar isso melhor, entender como é que funciona esse mercado, entender como é que a gente vai, né, acompanhar a redução de emissões de gases de efeito estufa. Esse é só um exemplo de um programa que a gente está fazendo no banco, mas são vários outros. Então, deixar a porta aberta aqui com relação ao Banco de Desenvolvimento Regional e sempre à disposição do Fórum de Fundos Soberanos para a gente falar a respeito da nossa experiência no Espírito Santo, que eu entendo é muito exitosa. Obrigada, Marcelo. Carla, agora para encerrar, por favor. Obrigada. Acho que, sendo de um banco de desenvolvimento, acho que a minha mensagem é sempre de otimismo, né? Acho que é a nossa natureza, de sempre acreditar. Postos os desafios, a transição energética é uma grande oportunidade para o país. A gente tem o desafio da integração, porque hoje não basta cada setor discutir aquilo que é necessário em si mesmo, né? É necessário a integração de todos os setores com essa visão da estratégia climática. Por ser um país que está sempre debatendo a questão fiscal, a gente precisa agir de forma estratégica, inteligente e priorizar onde a gente vai alocar o capital. E aí o BNDES entra como uma boa ponte entre o setor privado e o setor público, com um cardápio amplo de produtos, não só financiando, né, os investimentos da transição, como também multiplicando esses investimentos com parcerias com tantas outras instituições e clientes. E, além disso, oferecendo também a prestação de serviços, estruturação de projetos de infraestrutura, já com a estratégia climática embutida nessa estruturação. Acho que é isso, Teresa. Obrigada a todos os presentes aqui. Encerramos o nosso painel. Acho que as falas foram muito complementares e agradeço aqui pelo debate. Obrigada.